nosso tempo aqui dentro da casa. Todos nós, quando tomamos a decisão ao longo do dia de nos dirigirmos para cá, cada um de nós tem um objetivo, cada um de nós tem um plano. Então, cabe também a cada um de nós fazer por onde esse plano ser executado. E aí entra a importância das nossas orações, das nossas preces, da elevação do nosso pensamento, das nossas vibrações, porque é dessa forma que entramos em comunhão com os nossos irmãos no plano espiritual, através das orações. E aí conseguimos que se estabeleça um campo vibratório intenso, por onde será facilitado o trabalho do passe. Muitos vêm aqui buscar o passe. A nossa parcela de contribuição para a efetivação do passe, ela é muito grande. Então, temos que entender a importância das nossas vibrações, das nossas preces, para que a gente consiga de fato receber o passe que tanto desejamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mais uma vez nós temos a responsabilidade da palavra, como a gente sempre faz. Primeiro, um breve estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal. E hoje nós vamos começar um novo tópico dentro desse capítulo. E esse tópico trata das faculdades morais e intelectuais do homem. Faculdades morais e intelectuais do homem. A doutrina espírita, em inúmeras passagens, ela faz questão de esclarecer muito bem a diferença entre as faculdades morais e as faculdades intelectuais. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de dizer várias vezes aqui, nas últimas décadas, nos últimos séculos, a humanidade aqui na Terra, a parte da humanidade que está encarnada, ela evoluiu muito em termos intelectuais. Em termos intelectuais. Olha aí a quantidade de inovações tecnológicas, né? Se a gente pegar aí, não precisa de pegar um tempo muito longo, vamos pegar os últimos 50 anos, 1970 para cá, por exemplo. Olha quanta novidade tecnológica. Mas aí, a doutrina espírita, ela chama a atenção para a questão das faculdades morais. E como que a humanidade anda com as faculdades morais? Porque o intelectual
intelectual é uma coisa, o moral é outra coisa, bem diferente. Então esse tópico aqui vai tratar justamente das faculdades morais e intelectuais do homem. Não são muitas perguntas, hoje eu vou abordar 4 perguntas, e aí ficam faltando 2 que são maiores, uma outra oportunidade a gente completa. Então, pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Então, de onde vêm as qualidades morais? Sejam elas qualidades boas, sejam elas qualidades más. Essa é a pergunta dirigida aos espíritos. E eles assim respondem: são as do espírito nele encarnado. Então, quando você olha para um outro ser humano encarnado, né, e fica ali vendo qualidades boas, qualidades ruins, más, ou quando você olha para você mesmo, a gente tem mais dificuldade de olhar para a gente mesmo, mas é bom também de vez em quando dar uma olhada, né? Porque cada um de nós tem qualidades boas e qualidades más, com certeza, né? Então está sendo perguntado isso ao Espírito: de onde que vem isso daí? Qual que é a origem? Aí os Espíritos respondem: são as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Resposta não podia ser diferente. As qualidades morais são aquelas que são impressas na nossa alma. Então, hoje aqui, esse grupo que está aqui, nós estamos encarnados. Estamos aí a todo instante tendo oportunidades para melhorar. Quantas oportunidades a gente aproveita ao longo do dia? Quantas a gente passa batido, como costuma-se dizer aí, popularmente falando? Passei batido, não aproveitei. Quantas? Com certeza o número é maior das que eu deixo de aproveitar em relação àquelas que eu aproveito. A diferença deve ser bem grande, infelizmente. Quando eu me esforço e melhoro durante a minha existência, eu estou imprimindo qualidades morais na minha alma, não é no meu corpo. Não adianta imprimir qualidade no corpo. O corpo é perecível, o corpo tem prazo de validade. E a alma? A alma é o espírito. A gente chama de alma porque nós somos encarnados. Mas na hora que desencarna, é chamado de espírito. Então, aquilo que eu melhorei moralmente fica gravado no meu espírito, na minha alma. Então, quando o meu espírito iniciar uma outra encarnação, ele traz essas impressões. E se também eu imprimir coisas más, eu também vou trazer as coisas más. Então, em função daquilo que está impresso no espírito, eu tenho um homem de qualidades morais boas, um homem de qualidades morais más. Está claro isso? É importantíssimo entender isso. Viu? Aí tem uma outra pergunta dentro dessa. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso a de um espírito mau? Então, é uma pergunta também dirigida aos espíritos para reforçar a pergunta anterior. E aí os espíritos respondem: sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário,
poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, aqui chamais demônios. E a gente sabe que não é dessa forma mesmo. Então, quando eu tenho um homem de qualidades más, quando eu falo homem, gente, é no sentido geral, né? Homem, eu me refiro a qualquer homem, mulher, todos. Quando eu tenho um homem de qualidades más, ali eu tenho um espírito imperfeito. Então, um espírito mau, porque senão pode ser interpretado erroneamente. Mas então, quem é mau vai sempre ser mau? Não, não. Nós temos a lei do progresso. Ninguém escapa da lei do progresso. Todos progrediremos. Todos progrediremos. Todos, sem exceção. O pior, aquele com as piores qualidades, vai evoluir também. No seu tempo. Vai evoluir no seu tempo. Mas vai evoluir. Então, o correto não é falar que é um espírito mau. É um espírito imperfeito, que ainda precisa se burilar ao longo das existências, né? Para que essa imperfeição vá diminuindo e no seu lugar as qualidades boas comecem a predominar. Certo? 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Espírito desacisados é um espírito desatinado, um espírito desorientado. A mesma coisa. Um espírito que tem um desatino, uma desorientação. Então está perguntando, qual que é o caráter desse indivíduo, né? Do homem que tem nele um espírito desatinado. Aí os levianos, né? Resposta, são indivíduos estúrdios. Estúrdios é desorientado. O homem que é estúrdio, ele está desorientado, ele está sem rumo. Ele não tem um norte, né? Maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Então, quando eu tenho um indivíduo com qualidades más, que é o que usou o termo aqui, ó, desacisados, um desatino, ali eu tenho um espírito imperfeito. Então, ali eu tenho um indivíduo desorientado. Desorientado. E, com o passar das existências, o aproveitamento das oportunidades, ele vai se melhorando. Né? Nós não fomos sempre do jeito que nós somos hoje. E às vezes tem gente, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu tenho qualidades boas. Tá, você pode até achar isso, é um direito seu livre-arbítrio, você acha o que você quiser de você mesmo. Mas tenha uma certeza, você não foi sempre desse jeito, não. Você vem melhorando, né? Nessa existência, talvez você conseguiu já alguma evolução, algum progresso, vai conseguir ainda no tempo que te resta. Então, é um processo continuado de melhoria. Mas a gente sabe que ainda existem muitos imperfeitos. Muitos. Uma grande maioria. Né? O planeta Terra está vivendo aí uma fase de transição conclusiva. Estamos vivendo um momento conclusivo de transição de era. Né? Esse momento começou
ali aproximadamente após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial já acabou tem um tempinho, né? Foi em 1945. Então, muitos espíritos já não reencarnaram na Terra. Já foram reencarnar num outro planeta mais atrasado. Por quê? Porque a Terra, nessa conclusão de transição, ela será povoada por aqueles que conseguiram já alguma evolução. É a herança, herdar a terra. Jesus falava isso nas suas palavras. Né? Os justos herdarão a terra. Ele nunca falou que ia herdar outro planeta, não. Herdar a terra. A terra é aqui, onde nós estamos. Então nós estamos numa condição muito privilegiada, porque nós estamos tudo reencarnados. Eu estou vendo aqui que está tudo reencarnado. Então nós ainda temos oportunidade de sermos um pouco melhor. E quem sabe herdaremos o direito de continuar existindo aqui na Terra em existências futuras. Porque de outra forma nós teremos que nos submeter a um mundo mais atrasado. Esse consenso entre os espíritas do mundo inteiro, você não vê um falando alguma coisa diferente. E não é de agora. Não é de agora. Divaldo sempre falou isso, Chico sempre falou isso. Todos que já passaram sempre falaram isso. Inclusive existem essas referências até em outros segmentos religiosos. Até em outros segmentos. Não com essas palavras, mas com esse sentido. Né? Então, é o que está sendo explicado aqui. 363. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? A pergunta é muito interessante. Será que o espírito ele sente alguma paixão que a humanidade não partilha, não entende, não vive aquela paixão? É uma atribuição específica do espírito? Resposta dos espíritos: não. Então não tem, não existe essa paixão que não seja partilhada pela humanidade, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Não teria porquê também, né? Se a gente for pensar racionalmente, por que o espírito deveria ter uma paixão diferente daquela que a humanidade compartilha? O espírito, ele reencarna aqui. Aqui ele vive suas experiências. Então, as paixões são aquelas que nós conhecemos. Então, muitos de nós temos orgulho. Muitos. O espírito também tem. Muitos de nós temos o ciúme. O espírito também tem. Muitos de nós temos o rancor. O espírito também tem. Todas as paixões, todas, que nós sentimos, os espíritos também sentem. Tá? E a última pergunta de hoje, 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as qualidades da inteligência? O mesmo espírito dá as qualidades morais e as qualidades da inteligência? Resposta dos espíritos: certamente. Isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Não existe nenhum humano com dois espíritos.
inteligência mais apurada. Se ele é um espírito ainda muito imperfeito, as qualidades morais serão reduzidas, né? Às vezes até nenhuma, e as qualidades intelectuais também, a inteligência também. Tá? Será ainda um ser humano meio embrutecido, vamos assim dizer. Tá? Agora, a questão é o que cada um faz com a inteligência que tem. Essa é uma questão muito séria, né? Fala, porque tem gente que às vezes é dotada de uma inteligência muito grande, acima da média, e usa essa inteligência para o mal. Nós vamos ver isso na próxima oportunidade que a gente vê aqui, vai abordar esse tema. Como se explica isso? É inteligente, mas usa a inteligência para o mal. Simples, ainda é muito imperfeito. É muito imperfeito. Foi dada a inteligência, mas ainda não consegue colocar essa maravilha, né? Porque a inteligência é uma maravilha, não consegue colocar essa maravilha a serviço do bem e usa a inteligência do mal. E isso vai ter um custo muito alto, por sinal, muito alto, né? Aqueles que têm a inteligência, que têm a possibilidade de desenvolver o intelecto e não usam para o bem, vão responder por isso. Quantos já não respondem por isso? Né? Quantos já nascem aí com uma série de transtornos mentais? Não estou afirmando, mas muitos fizeram mau uso da inteligência que um dia tiveram. Com certeza fizeram. Então hoje a gente para por aqui e numa outra oportunidade nós concluímos esse ponto. Dá tempo aí a gente achar que a inteligência e a moral são inversamente proporcionais. Inversamente? Ou seja, as pessoas com muita inteligência podem fazer coisas muito erradas. Mas pessoas simples ou não, né? também fazem muitas coisas. Eu tenho pessoas muito inteligentes e fazem coisas muito boas para a humanidade. Mas se a gente for analisar a maioria dos exemplos que a gente tem, a gente pode até chegar a esse ponto de achar que são inversamente proporcionais. Que não seria lógico. O outro texto de hoje vai esclarecer isso aí para a gente. Não é uma coincidência, mas ele vai esclarecer, né? Sempre esclarece. Hoje faleceu um coleguinha meu de infância, que ele usou muito inteligente, mas ele usou inteligência para o mal, para ele mesmo. Faleceu hoje, com 65. Não prejudicou ninguém. Se auto-prejudicou. Às vezes acontece isso, né? A pessoa prejudica ela própria. Muito bem. Então vamos para o outro estudo de hoje, que é no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Emmanuel, né? Chico, Espírito de Emmanuel. E hoje é a lição 29. Contentar-se. Né? As lições desse livro, elas são sempre muito oportunas para todos nós, né? Essa de hoje, então, eu tenho certeza que ela é oportuna para todos que estão aqui presentes, encarnados, e os desencarnados também, com certeza. Contentar-se. Aí nós temos um trechinho aí bíblico. Esse trecho, ele está nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo, e esse trecho aí é um trecho de uma
uma carta que foi dirigida aos Filipenses. Está lá no capítulo 4, versículo 11. Paulo disse o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Palavras de Paulo. Então, Paulo quis dizer aqui o seguinte: ele, ao longo da existência dele, como Paulo, teve várias existências, mas ao longo da existência dele como Paulo, ele aprendeu a conviver tanto com a fartura quanto com a carência. Você fala, mas com a fartura a gente não precisa aprender a conviver. Precisa. Talvez precisa aprender mais do que com a carência. Né? A fartura, às vezes você fala, não, mas não concordo. Se eu tivesse muito dinheiro, a minha vida seria diferente. Diferente em que sentido você quer dizer? Na casa que você ia ter, no carro, nas roupas, na conta bancária, diferente de quê? Tem que explicar melhor. Se eu tivesse muito dinheiro, minha vida seria diferente. Né? Imagina a fila de parentes na sua casa todo dia. Você tem muito dinheiro, lógico que os parentes vão bater atrás, mas você não tem a dúvida. Vai aparecer parente que você nunca viu. Nunca viu. Amigo, então, você vai perder a conta de quantos. Né? Fora o desperdício. Fora os que entra no vácuo, né? Vai no bolo. Então, é um desafio muito grande viver com a fartura. É um desafio, sim, muito grande. Porque é muito fácil falir moralmente com a fartura. É muito fácil falir moralmente se eu tenho ao meu dispor a fartura. Ainda mais no mundo em que nós vivemos. Ainda mais no mundo que nós vivemos. É um desafio, talvez, igual ou maior do que viver na carestia, na falta. Então, essas palavras de Paulo aqui, elas têm um significado muito amplo. E você vê, tem 2000 anos que ele falou isso aqui. E continua sendo uma verdade absoluta hoje. E eu acredito que vai continuar sendo uma verdade absoluta ainda por muitos e muitos tempos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, muito imperfeitos. Contentar-se. A gente tem dificuldade de contentar com o que a gente tem. Contentar com a quantidade de dinheiro que a gente tem, com a quantidade de comida que a gente tem, com os bens, com as relações sociais que a gente tem, Com a quantidade de boleto que a gente de tudo. A gente tem dificuldade com tudo. Né? A nossa dificuldade em ter um estado de contentamento, ela é enorme. Nas duas direções, na falta e na bonança. A nossa dificuldade é enorme. Então, Paulo, se a gente pegar essa carta aqui, específica, onde o Paulo falou isso aqui, a gente vai ver lá num determinado momento que Paulo diz o seguinte: a sensação de se contentar, ela não está relacionada ao exterior. É uma sensação interna. E aí que está a nossa dificuldade. Porque é uma coisa que eu tenho que fazer brotar dentro de mim. Não é o
externo que vai me dar o sentimento de contentamento. Não é como a sociedade me vê que vão me deixar contente. Se a sociedade me vê como uma pessoa bem vestida, uma pessoa de posses, uma pessoa que sai distribuindo recursos para lá, para cá. Não. É o que eu sinto por dentro. É a minha alma. Como eu me sinto. Aí eu posso, a partir desse interior, falar: estou contente com o que tenho. Não estou contente com o que tenho. Mas é um sentimento interior, não é exterior. E a quase totalidade de nós tem dificuldade de entender isso. Enorme dificuldade. Então, esse texto aqui ele é muito oportuno, né? Essas palavras de Paulo aqui, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Então, ele diz o seguinte, aí já é o Emmanuel ditando para o Chico escrever: a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. Vertigem. O que é vertigem? Vertigem é uma coisa que eu acho que eu estou vendo. É uma sensação que eu acho que eu estou tendo. Vertigem é uma coisa que em termos reais não existe, mas eu sinto que ela existe. Eu estou iludido. Eu estou embriagado por aquele sentimento. Então, por isso que Emmanuel fala, a vertigem da posse, eu tenho isso, eu sou dono daquilo, eu mando nisso, o meu patrimônio é tal. É uma vertigem. E todo mundo sabe que isso é uma vertigem. Tanto é verdade que ninguém encarna com isso, e muito menos desencarna levando isso. Ninguém, não se tem notícia. Então cria uma vertigem, a posse avassala a maioria das criaturas na terra. São poucos aqueles que podem falar: eu estou contente com o que eu tenho. Sempre nós estamos correndo atrás de alguma coisa. E que, na verdade, não precisaria, mas nós estamos correndo assim mesmo. E às vezes você até sabe que não precisaria, mas você continua correndo assim mesmo, que é o pior. A vida simples, condição da felicidade relativa que o homem pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora porcentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Vamos fazer uma autoanálise. O que eu peço nas minhas súplicas? Cada um pensa aí nas suas. O que você anda pedindo nas suas súplicas? É isso que está escrito aqui. A vida simples, que é uma condição de felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela grande maioria dos homens. Muitas das súplicas terrestres não conseguem avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Ou seja, nós somos miseráveis até para pedir. A grande maioria das nossas súplicas está alicerçada em questões materiais. Então, se eu estou pedindo alguma coisa materialmente, é porque eu não estou contente com o material que eu tenho. Eu tenho uma casa, não, mas eu queria outra casa maior. Eu tenho um carro que
me leva onde eu quiser, mas eu queria outro carro. Eu pago meus boletos, se eu estou pagando atrasado, não, mas estou pagando os boletos. Aliás, estou fazendo cada vez mais boletos. Mas eu queria não ter boleto nenhum. Eu queria ter um crédito infinito. Não ter preocupação com crédito, com saldo. Não queria ter essa preocupação. Saldo, quanto que eu tenho de saldo? Vou gastar aí. Esquenta a cabeça com saldo, não. O saldo não acaba. E vai por aí afora. As nossas súplicas muitas vezes estão trocadas nisso aqui. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. E Deus tem que ficar ouvindo, né? Esses pedidos todos. Ele não tampa os ouvidos para ninguém, ele ouve tudo, mas são absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução das suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Então, a minha geladeira podia ter alguns itens a mais. A minha despensa podia ter alguns itens a mais. Mas para isso, eu também podia ganhar mais. Eu podia não ter que ficar preocupado com o saldo. Pode gastar, o saldo não vai ser atingido nunca. Está tranquilo. Né? Eu queria também não ter horário para trabalhar. Mas eu quero ganhar cada vez mais. Eu sempre quero ter a roupa disponível no meu guarda-roupa para qualquer ocasião que aparecer. Eu tenho um guarda-roupa cheio de roupa, mas eu queria mais. Não, porque para essa ocasião eu não tenho, eu podia ter. Eu acho que eu mereço. Eu ainda acho que eu mereço. Não satisfeito com o guarda-roupa cheio, eu ainda reclamo. Não. Tanto que eu trabalho, eu me merecia ter uma roupa assim. Então, a nossa dificuldade de contentar, realmente, ela é muito grande. Muito grande. A maioria de nós. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais, nas possibilidades transitórias. Possibilidades transitórias. A nossa existência, pela qual a gente briga com unhas e dentes, ela é transitória. Né? Só que a gente esquece disso. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Ambição desmedida é um tormento mesmo. E que tormento, hein? E que tormento. Deixa a pessoa louca, a ambição desmedida. Né? Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Ou seja, não medimos esforços para conquistar cada vez mais, ter cada vez mais, ser dono de cada vez mais. Qualquer tanto é pouco. Né? Quantas vezes a gente ouve, nossa, mas fulano já é tão rico, e não é que ele está fazendo um negócio, ele vai ficar mais rico ainda. Então, você não tem limite. Tem limite. E todos nós somos assim. Por isso nós estamos aqui, nesse planeta, encarnados.
ver se a gente toma jeito. Para ver se toma jeito. Aí a hora que fala em repartir, aí é complicado. Não, repartir por quê? Você não sabe o tanto que eu ralei para conseguir isso, agora você quer que eu reparto tudo? De graça. É mais ou menos assim. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, se já compreendes, se não compreende não adianta. Examina a essência de teus desejos mais íntimos. Examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Se você compreende as suas responsabilidades com Cristo. Porque se você não compreende, você não vai dar conta de fazer essa análise. Então não perca tempo. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Ou seja, não tem como um outro aprender isso aqui por você. O sentimento de contentamento é 100% de cada um de nós. Eu posso ficar lendo esse texto aqui o resto da vida, todo dia. Eu talvez mal vou conseguir aplicar ele a mim. A vocês, então, esquece. Eu estou aqui simplesmente lendo. Podia ter qualquer um aqui lendo. Precisava necessariamente ser. Agora, aplicar isso aqui é com cada um. É o que está escrito aqui, ó. Vou repetir. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por você? Não tem. Esse alguém não existe. Você realiza o aprendizado por você. Não tem outra alternativa, outra possibilidade. Então, essa é a mensagem do Emmanuel, né? Utilizando essas palavras aqui de Paulo, que foi sem dúvida alguma um dos maiores, né, disseminadores da palavra de Cristo, e essa maravilha aqui que a gente teve a oportunidade de ver hoje na mensagem do Emmanuel, né? É uma reflexão muito grande da nossa parte. Mas não é fácil a gente se contentar, a gente sempre quer melhorar, né? A gente sempre usa essa, não, mas eu estou querendo melhorar, eu estou trabalhando um pouquinho mais, porque eu quero melhorar a vida lá das pessoas da minha casa. A gente sempre tem uma desculpa. Eu vou trabalhar uma hora a mais, porque eu quero comprar um presente lá para o fulano, que prometi que eu ia dar um presente para ele, né? Então a gente sempre tem uma justificativa para a gente não se contentar. Eu trabalho tanto, por que eu não posso ter uns negócios diferentes na minha geladeira, na minha despensa? Afinal de contas eu trabalho igual um burro de carne, eu acho que eu mereço, né? Tomar uma cerveja a mais, comer um churrasco mais farturento, e aí a gente vai trocar o carro e vai. Nós não temos limite, essa que é a verdade, né? Passear num lugar diferente, eu já fui tantas vezes naquele lugar, agora eu podia ir em outro lugar, eu acho que eu mereço. Aí também, quem vai para o outro lado, né? Às vezes, mas então, aí está dizendo que eu não posso ter ambições de melhorar. Falou isso não. Não falou nada disso. Pode ter
missão de melhorar, sim. É necessário melhorar? Não, é necessário. Não, então você tem que ter a missão de melhorar. Porque se você não tiver, você é um irresponsável. Tem que ter a missão de melhorar. Ah, a casa está caindo. Pois é, então precisa melhorar, tem que arrumar o telhado. Pode deixar o telhado cair em cima das pessoas, não. Você vai ser responsabilizado. Aqui nós estamos falando de contentar com o que tem. Agora, a quantidade, aí é de cada um. Aí é de cada um. E o que cada um faz com a quantidade que tem. Tem uns que tem muito, então, aí é cobrado deles. O que você fez com esse muito que você teve? Esse patrimônio gigantesco. O outro não tem nada, então, vai ser cobrado também. Quem não tem nada é cobrado, quem tem muito é cobrado, todo mundo é cobrado, todo mundo tem que responder pelo que fez. Então, essa é a mensagem de hoje. Agora, nós vamos para o passe. Eu quero mais uma vez destacar aqui o significado do passe. Passe, falo sempre isso. Entrar ali naquela salinha é a parte final do passe. Passe, você começou a receber, a hora que você já chegou aqui, você começou a receber o passe. A vibração de cada um já é o passe. As orações, as preces. Se está todo mundo aqui vibrando coisas boas, está todo mundo recebendo o passe. Ali nós vamos só concluir o passe. Aqueles que ficam aqui têm que ficar em orações. Se não, entrar lá, o outro põe a mão lá em cima da sua cabeça, não significa nada isso. É a vibração de cada um que é o passe. Lembra disso, tá?